Ai, tá com problema essa porra ainda. Guilherme 202 seguiu você na Trovo. Tá que o pariu, né, cara? Guilherme 202 seguiu você na Trovo. Vamos ver se para de fazer essa porra, esse barulho. Ainda não zerei, não. Pior que atualizou o videogame aqui, não sei se eu perdi a parada. Daqui a pouco eu tô de volta. Pô, apaguei, cara. Comi e apaguei. Fala aí, Luiz. Porra, eu que ainda não zerei o Deus da Guerra. Pô, aí o Deus da Guerra é foda. A história do jogo é maneiraça. A história do game é o ponto alto. Vamos ver se para esse problema aí da... Vamos lá, tá ao vivo aí em todos os lugares, né? Vamos lá enfrentar o Hephaestus. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Não vai passar aqui, né? Caralho, tomou um chocão. Caiu eletrocutada, Ross. I gotta find a way past this shield. To rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What if you bypass the processor? Connect it to the power node? I think that could work. I think it could. Hackeou, né, Ross? Catch a ride on one of those metal carriers. Ué. Até pelo outro lado, né? Alto.
Vasco tá jogando? Eu voltei aqui antes do jogo do Botafogo, quero ver o jogo do Botafogo. Pô, eu tô fudido, cara. Um monte de máquina, não tenho. There should be a node you can override near the central platform. Thanks. I should deal with these machines first. Time to let go. Solta essa porra, cara! Pô, matei, né? Now's my chance. Agora não tá mais dando aquele bug, né? Porra. Consegui matar o Botafogo com aquele Cavani, tá indo bem. É, aquele moleque é bom de bola pra caralho. Ele é melhor que o Cavani de verdade, aquele moleque. O Cavani é ruim pra caralho. M4 seguiu você na Trovo. M4 seguiu você na Trovo. Pô, galera, como ninguém faz donation nem porra nenhuma, vou tirar essa M4 merda. seguiu você na Trovo. Não vou pra cá. Ninguém doa merda nenhuma, porra. Tirar essa porra, depois eu conserto. Vai terminar hoje? Não, acho que não dá pra terminar hoje, não. Alguém sabe se falta muito pra zerar o jogo?
Machines on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. Porra. Pô, esse Triceratops é chato pra caralho. Tem essa e mais uma, se não me engano. Sério? Só isso, cara? Pra mim faltava mais pra zerar. Vou fazer o braço do Cotalo antes de zerar. Deixar o maluco zerar sem braço é foda. Podia ter um New Game Plus nessa game. Got them all. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it now. Nice. Thanks. Pô,
Pô, se foi isso mesmo, eu aproveitei muito pouco do jogo, eu acho. It sounds like it fled to another chamber. Well, I better not get comfortable. Tá só fugindo, Festus. Falei pra Destino 7. Dizem que vão atualizando. Guardou o chifre maior que ela onde? É, pois é, essas paradas são toscas demais, né? É game, é RPG. Valeu, Ryan. Aí, galera, faltam 30 pessoas pra voltar pros 1000 primes, hein, porra. Great. Festus covered the floor with lightning. I gotta find a way over it. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side, too. I guess Aaron's missing out. Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machines. Caralho. Right? Or some luminous grating. And you could reinforce it with a conversion cylinder. For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Cara, viu, bugadão? Eu acho que a melhor arma é aquela dardo. Só que eu acho escrotaço, porra. Ela pega um dardo e joga e depois arruma outro dardo do nada. Eu não gosto de usar aquela merda. Puta que pariu. Galera, aqui os PS5 perceberam que depois da atualização do VRR estão apresentando flicadas no cenário. Alguns mudam a situação de cor ao girar a câmera. É, mas quando você ativa o VRR lá no negócio, ele diz que alguns jogos podem bugar. Eu ativei. Tudo bem, só joguei só o Horizon até agora, né? E o Spider-Man botei pra testar. Não senti nada de diferente, não. Será que esse aqui é Festus?
mandei o link, mas não foi. Segue o título da matéria. Eu nem sei quantas horas de jogo eu tenho. Tava... Foi o início, né? Será que eu consigo... Porra. Merda, é. Era isso que eu queria fazer. Vou ver aqui se muda a saturação. Mas a galera tá reclamando do Horizon mudar a saturação desde o lançamento. Inclusive eles lançaram um patch pra corrigir essa porra. Oh, here we go again. That doesn't sound good. I'll try to get your access back. Caralho.
porra de flecha que não tira sangue, cara. Porra, esses golpes que tu não sente que pega nela é foda. A porra do bicho é forte pra caralho. É, o hitbox fica zoado, não tem o que fazer. Esse é um dos mais fortes. Melhor máquina, só atirar na pelota. Okay. Festus is running out of places to hide. Aloy? I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Here too. Everything's glowing. The machine that Festus was building. It must have finished it. It's powerful. Só deve ter uma super máquina Festus aqui, né? I'm almost done with the core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... No, Beta. Just stay where you are, okay? Handling the machine's my job. Okay. Be safe. Capture, repair, hold power. You are a violent
look. Ué, na câmera de construção. Ali não é, né? Ali eu já vim dali. É naquela porra ali, no meio, mas... Ai, porra, quase caiu. Caralho. Vulnerável a gelo. Agora tem que ver qual a peça que é vulnerável a gelo, né? Ah, já tá congelado. Caralho. Porra, o que foi que me acertou, cara? Bora, cara, carrega isso aí. It's done. You did it! There should be one more note to override. Good. Stand by. I'm sending Hephaestus back to you. Pô, matei. Muito fácil, né? É, a música é maneira mesmo. Estilingue de encharque. Pois é, tem um monte de arma que é melhor que essa porra desse arco.
essa merda tá brilhando? No more hiding, Hephaestus! Got it! Hephaestus is back in the core! Make sure it stays there. I'm heading back. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you, Burl. We couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Nem sem você, Rusty. Aloy, the bypass is done. The core is stable. Hephaestus is 100% contained. And we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. Valeu aí, Pedro. To complete the merge, we need to excise Hephaestus' malicious code. Carefully. Caralho, que porra é essa? Aloy, look! Algumas expressões faciais são estranhíssimas, né, delas. Ih, fudeu os Eternos. Careca da Adrena. Eric, get Beta. And squash that bug while you're at it. Get behind me. Come on, quit screwing around. Yeah, we're having fun, right?
Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Caralho, careca da Adriana é ruim em todos os jogos, né? Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Stop her! I can't even see her! Beta. Farrell. Caraca, essas pernas dela pintadas é muito feia, mano. Tem que tirar essa roupa dela. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. In the meantime, I'll make breakfast. Breakfast. Okay. O cabelo da Ross tem vida própria. Galera, virem Prime aí, hein, pra ajudar. Não sei se eu peguei pouca roupa. Aqui, esse aqui pelo menos ela não fica com essa perna pintada horrorosa. Essa aqui é a melhor roupa, né? É mais bonita. Mas é mais fraca também. Tudo que resta. What was all this for? Some kind of survival bunker? A música pica, né, cara? Tio da Vanderlyn. Que lugar é esse, galera? Que lugar é esse, galera? Nossa, mano. What is this? Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. My favorite pairing on the left is Woman Reading a Letter by Vermeer, a true master.
And on the right is a forgery. Woman reading music, which fooled experts into believing it was a priceless original. Early in my career, I became fascinated with such deceptions. Eventually, I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy. Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. Selene and Endymion. She's the goddess of the moon, whereas he's a simple shepherd. Beside her is the god of love, Cupid. So she's sneaking up on him? More like visiting him in secret. The torch that Cupid bears represents Selene's undying infatuation with him. Though the two must remain apart, her love will forever burn. Isso aqui me lembrou o Ivo Ferrin. Tem uma parte do Ivo Ferrin que é assim, cara. Gerard Lacerda. This is Rembrandt painting Jeremiah, a man in mourning. Mourning what? His home. The ancient city of Jerusalem. He foresaw its impending doom, but could do nothing to prevent it. So instead, he saved its treasures from destruction, just as I saved these works. You could say we're kindred spirits. Portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting of a boy in a hood? It's not the image itself, but the feeling it conveys. The face is bright and defined, but his eyes are downcast, heavy with misfortune. And the background seems to swallow all light. The painting is infused with a sense of loss. I guess I understand how the painter feels. Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced. It was commissioned to honor a militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen. In my day. But not as influential as you've been in this new world. The Gust. By Willem van de Velde. Olha a The most música. famous of his many maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. Trovo, cara. Tem que virar Prime na Twitch, assistir na Trovo, ser membro do YouTube, ser membro do TIPA. Tem que ajudar de todas as formas. Stunning, isn't it? Paintings were the only masterpieces of my people's golden age. This is Van Vianen's Lidded Ewer, molded from a single sheet of silver. What was it for? How like Elizabeth you are. Function over form. Its practical purpose was less important than its meaning. Van Vianen created it in honor of his late brother, who himself was a famous silversmith.
A memorial. Yes. Such beauty from sorrow. Done so soon? I've got more important things to worry about. We both do. There is much we are trying to save. Not the least of which is in that vault. There's nothing wrong with savoring such treasures for a moment more. Or come upstairs and we'll get down to business. Your choice. Essa moleca tava em cima da beta, né? Não salvou o quê? There you are. Feeling better? How did you find us? At the Cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? This was your house. The one you recreated for Beta, in the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. Cara, bebê, a cabeção. 1,000 years at my back and I haven't even come close. Rust, o I'm original. sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. even if it means stopping your friends. Especially so. Please, sit down. There. Valeu, Gideon. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined.
Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. I mean it. Caralho, você mesmo quer convencer que esse jogo... Vocês querem mesmo me convencer que esse jogo é melhor do que Skyrim? Cara... Ah, sei lá. E que diferença faz se é melhor ou pior que o Skyrim? Sei lá. Skyrim também, que o combate é uma merda. A história é muito boa, mas... Skyrim sem mod fica chato. Vamos lá, falar primeiro do Silence. Não, primeiro do foco. My old focus. How did you find it, let alone repair it? When we encountered you at the Hades Proving Lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? Of course not. It was your actions that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the Cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. Enquanto você... So you know all about me. What about you? What would you like to know? Well, start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Aren't we? You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First from the technical analysis of art
and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Far Zenith inevitably sought me out. Você e o Far Zenith. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a berth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. Pô, essa mulher é meio... So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were, certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. Plano dos Zeniths. É difícil um jogo de história interessante hoje em dia. Eles usam a mesma estrutura de jornada de herói. É, pois é, a Liz. Aí ela levou a Beta pra casa. Vai ficar mostrando as paradas pra Beta. Perceberam também? Perceberam? Vira pra meada de 2014. Vocês perceberam, né? É. Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases.
But we will stop him. All we have to do is get into that base. Pô, mas eu prefiro a ideia do Gerard. Essas tribal aí é foda, né? What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation, a passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. Once we're inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. You said Beta is not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. So this channel you shared with Beta, none of the other Zeniths ever found out about it. Gerard believes he's the most cunning of all of us. Even after 1,000 years, he still can't imagine that I would outwit him. The channel allowed me to interact with Beta away from their mistrustful eyes. It offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes, though it pained me. I was worried that our meetings would do her more harm than good. She felt like you tossed her aside. I was afraid the others would find out and punish her. She may not have had the comforts of friendship anymore, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that her well-being has always been paramount to me. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter to weather any storm. A safe place. Not just for me, but for the art stored below. Cultural artifacts of incalculable value. Truly some of the greatest achievements of human civilization. And you wanted Beta to see them? Yes. Her upbringing was so cold and technical. I thought if she could experience Vermeer and Rembrandt, it would bring something else into her life. A heritage every bit as valuable as the scientific and technical data being drummed into her. I'm sorry I had to cut off contact, but I'll never regret sharing this house with her. She needed its shelter even more than I did. Elizabeth, agora ela vai contar a história. É muita conversa mesmo que o jogo tem, né? So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know.
For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. And I wanted to meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. Já pensou se a gente trocasse os nossos políticos por inteligência artificial? Eles tomariam a inteligência artificial tomaria as decisões. Isso é melhor, né? So how did you finally approach Elizabeth after her talk? I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't, but she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. I guess I know the feeling. Caralho, então uma gostava da outra já. Porra, essa mulher tiveram um caso, cara. Tiveram um caso e ela quis pegar a Beta depois. E agora ela quer pegar a Rost, cara. É isso que eu tô entendendo. How do you know about Silence's plan? He isn't the only one adept at. Valeu aí, Cássio. You hacked his focus? Valeu, Arisen. No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the sons Colação de of velcro. Prometheus. The ones working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain it will work. With it and the Tanakh army, victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Regala's only interested in killing Hikaru and waging war on the Karja. What does she have to gain by attacking Zeniths? It's the price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the Sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru,
in exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. First Varl. Now Hikaru and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Contact again when it's time. Essa mulher é aquela do Matrix, né? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are O braço do Kotalo, o maluco tá sem braço. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait.
Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tenat. Que isso, cara? The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring silence to the table. Not if. When. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... We're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Pô, sacanagem matar o... Que foi aquela porra que ela me deu? Sacanagem matar o Vire, né, cara? Não esperava que ele morresse, não. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Right. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Bateria de Horus. Aloy, todas as plataformas de combate Bore Horus incluem, por padrão, células PEN no arsenal delas. Não deve ser difícil adquirir e utilizar uma delas, mas daqui a pouco falamos sobre isso. O problema é a ativação. Exceto em circunstâncias extraordinárias, tais como a interferência de Hades que vocês enfrentaram no ano passado, todas as munições de Horus estão inertes, pois foram desativadas pelo regime de descriptografia da Minerva nos séculos 21 e 22, para tornar esse SPEN uma munição real. Precisaremos resolver esse problema. Projetei uma forma de fazer isso sem causar implicações perigosas, um código sob medida que ativará todos os dispositivos nos arredores e apenas nos arredores. Já transferi para o seu foco, você precisa só enviar. Se alguns dos receptores de comunicação do Zero Dawn, aqueles que... use alguns receptores de comunicação do Zero Dawn, aqueles que vocês costumam chamar de pescoções. Já marquei um para você estar localizado na região central. O meu sinal será transmitido automaticamente. Todos os Horus em um raio de 500 km que tem algum PEN serão ativados. Agora vamos à utilização. As unidades de Horus criavam os PENs nos terminais de fabricação. Depois os acoplavam aos membros apendiculares multiuso, ou tentáculos, como preferem dizer. Como as células eram projetadas para ser desacopladas posteriormente em ataques contra inimigos, as articulações provavelmente serão bastante leves. A única forma de controlá-los será pelo ar, mas me parece que você já resolveu isso. Quando chegar perto, você conseguirá removê-lo com um puxão forte para arrancar qualquer possível corrosão ou ferrugem. Não há necessidade de preparar a célula, elas já foram projetadas para o acionamento do impacto. Quando conseguiram abaixo soltá-la, nada desejada. Aposto que Regala e os lacaios apreciarão a experiência. Desejo-lhe todo sucesso, Tilda. Bom, o que ela me deu que ela tá falando que não é um problema? O que essa mulher me deu, cara? Não foi uma roupa maneira, né?
essa roupinha aqui da Rust. A Aloy tem um plano para acabar com a rebelião da Regala, derrotar os Ents e resgatar Beta e Gaia. Mas primeiro terá que reencontrar seus companheiros e fazer o funeral do seu amigo querido. Pô, cara, que triste, né? O Var morrer. Logo o Var. Podia ter matado The Darkness, né? Chato pra caralho. Pô, o Val tinha arrumado uma namoradinha. A mulher vai ficar puta agora com a Rust. É, caraca, uma coisa que é... Tipo assim, tudo bem, foi surpreendente o Val morrer, né? Mas você vê como, por exemplo, a morte da Aerith no Final Fantasy VII é muito mais chocante. Né, poderia ter sido de um jeito mais... Foi muito rápido. É como deve ser a morte realmente, né? Rápida. Errands é chato desde um pô chato pra caralho. Pô, cara, faltava... Sabe o que a Rust precisa? Porra, eu não sou machista não, mas ela precisa de um homem. Ela gosta do Silence. Se amarra naquele negão, filho. Aquele negão é 2% de gordura só. Rasgado. Ela se amarra nele. Ela se amarra nele. Ele é o único que ela não canta de galo. Ele dá vários fora nela, corta ela fica doida. É o único que não consegue controlar. A Ross é o que ela não consegue controlar, é o Silence. Por isso que ela se amarra nele. Galera, eu vou ver o jogo com meu pai do Botafogo. Pois é, isso daí é uma parada que... Pô, o Silence sumiu, cara. Desde o início lá, ele simplesmente desapareceu. Aí agora que a mulher contou o plano dele. Esse jogo aqui tudo se resume aos caras que tentar pegar a Rust. E a mulher. Essa mulher não quer salvar a humanidade porra nenhuma. Ela quer pegar a Rust ou a Beta. Tanto faz. Pra ela, tanto faz. Desde que pareça a Elizabeth. Ela era claramente apaixonada pela Elizabeth. Vocês perceberam isso? Ela tá muito tensa, precisando. Que isso, cara? O Ross tem 18 anos, sei lá. Nem pensa nessas paradas. Mas os caras são tudo taradão em cima dela. Bom, eu achei que foi tudo muito rápido. Essa já vai ser a última missão, não vai? Tem que fazer o funeral e depois vai ser a última missão, não é isso? Não tinha uma porra de uma montaria que ela voava? Que eu vi uma vez que postaram. Ah, é agora que vai pegar. A última é grande. É, mas eu vou tentar fazer umas paradinhas antes de zerar. Procurar alguns lugares e tal. Tudo bem que a história tá explicadinha. O que aconteceu, tudo, já entendemos.
É. Esse jogo ele poderia ser um jogo linear. Mas o pessoal ia reclamar, o pessoal gosta disso aqui, ó. Conteúdo, porra, eu quero conteúdo. Conteúdo pra platinar, ó. Se esse jogo fosse um jogo linear, talvez fosse... Pega a montaria voadora antes de fazer as próximas side quests. Vou fazer. Eu não sei quanto tempo eu tenho de jogo, cara. Não sei como ver isso aqui. Mas estatísticas. 45 horas de jogo. É bastante tempo, né? Pô, tô com muito sono, cara. Eu vou dormir no jogo do Botafogo de novo. Eu comi. Aí falei assim, pô, vou deitar aqui um pouquinho. Daqui uns 20 minutinhos eu levanto. Aí eu fico assim, caralho, falei que ia voltar. Caralho, tem que fazer live. Caralho, eu tipo assim, eu não consigo dormir e nem me desligar da parada. Se for fazer todas as side quests, chega a 70 horas fácil. É, mas é muita coisa boba também. Eu quero fazer o braço do Cotalo. Pô, o maluco não tem braço, cara. Sacanagem essa porra. Deixar o cara zerar sem braço, o cara vai ficar sem braço até o próximo game. Isso se tiver próximo game. É, pois é, essas side quests de colecionável é chato pra caralho, essas merda. Que isso aqui é bobeira. Esses drones idiota, pra mim essa porra era alguma coisa legal. Porra nenhuma, só bobeira. Eu acho que os caras perdem muito tempo fazendo essas coisas e poderiam estar fazendo coisas melhores. Pô, sistema de arma do jogo, não gostei de novo, não entendi nada. Tô zerando com a primeira arma que eu peguei. Nem sei se tem diferença, entendeu? Os arcos, pra mim é tudo igual. Um monte de arco igual. Não consigo entender porra nenhuma. Não sei se eu não me dei o trabalho de entender também, mas é uma... Essas bobinas, era escroto no primeiro, continua escroto agora. Né? Eu fiz tudo. Upei todas as armas e armaduras ainda. Nas análises que eu vi, teve várias reclamações sobre isso. Tem que tirar um tempo pra entender. É, tipo assim, a parte de habilidade. Foda-se. Aqui, 0. Emboscada, 0. Não precisava ter isso aqui. Armadilha idiota que não funciona. Né, maquinista, 0, aumente a eficácia. Muito escroto essa porra dela ter um cavalo ali de... Pô, os caras salvaram todos os bichos e não salvaram a porra dos cavalos. Eu acho que ela tinha que ter um cavalo normal, né? Eu acho que ela tinha que ter uma porra pra ela poder carregar as paradas. É tudo muito no foda-se, né? Mas aí também, se os caras botam, nego vem de... Nossa, excesso de realismo no game. É, essas porra de RPGzinho é uma chatice do caralho. Já deu essa merda de RPGzinho. Não, lá, bobina e tecido. Eu não botei nada. Não botei nada. Parece que hoje tem que ter essas paradas de upgrade no personagem pra poder manter a galera no jogo, né? Igual no PES, não, tem que ter eventos, tem que te dar packs. Eu vi um monte de vídeo de nego falando isso.
tem que ter eventos, tem que tirar packs, tem que não sei o que. Caralho, pra mim só tem que ser o futebol bom, só isso. Não precisa mais nada, cara. Né? Só precisa ter o futebol bom, cara. Tudo isso me dá uma preguiça danada de jogar. Tem alguns jogos, por exemplo assim, tipo Baldur's Gate ou Divinity, que você controla todos aqueles bonecos assim, é maneiro. Você tem a tua party, aí tu vai botando as armas, aí, porra, um você foca no ataque de longa distância, outro você foca na magia, o outro você foca na porrada e tal. Aquilo ali é maneiro. Mas é um jogo todo voltado para RPG, entendeu? Aqui, essa mistureba, eu não acho que funciona. Por exemplo, poderia ter as máquinas poderiam ser mais difíceis, o combate poderia ser mais estratégico do que RPG. Tipo assim, a máquina tá ali, tu tem a flecha tal, tu analisa, pô, tem que acertar essa flecha aqui naquele lugar lá que a máquina vai parar de funcionar. Tipo assim, você fica ali com a flecha, você tem que acertar uma, duas flechas na porra e acaba. Destrói a máquina fica fodida, tu vai lá e mata, entendeu? Mas é difícil, não tu fica tal, pô, flecha de gelo, flecha de fogo, flecha de eletricidade, flecha de não sei o que, não serve de nada. Mas é assim. Não, não é assim. Tu tem que dar umas 50 flechadas no bicho pro bicho congelar. Aí depois tu tem que dar mais uma porrada de flechada pro bicho. Não é assim. Não, é tudo muito rápido. Não, eu sei que tem os pontos fracos. Eu sei que tem os pontos fracos. No nível máximo, se não usar a estratégia, fica tenso. Pode ser, pode ser. Mas mesmo assim não. Bom, eu vou lá ver o jogo. A gente conversa mais sobre isso depois. Joguei no difícil, as máquinas. Não, eu também. Eu comecei a jogar no difícil, eu lembro. Aí chegou numa parte lá que, porra, tu tomava porrada, tu não via de onde tava vindo a porrada. O boneco do nada começava a perder sangue sem ela reagir às porradas. Era tudo bugado. Não sei se eles consertaram, mas tava tudo escroto, entendeu? Rola um pés hoje ou largou de vez? Não sei, talvez mais tarde a gente volte com pés. Vou ver aqui. Galera da Trovo aí, tava ninguém falando nada no chat. Nem sei quantas pessoas estavam no YouTube aí. Eu não sei se na próxima live a gente consegue zerar, mas eu devo jogar o Horizon à tarde. Quem quiser acompanhar as lives do Horizon aí, vai ser à tarde. Qual nota por enquanto? Ainda não sei a nota do jogo. Esse jogo matou a galera. A galera não gosta. Se tipo assim, poderia fazer uma live à tarde e à noite poderia fazer uma live pra zerar, né? Porque a galera não gosta do game. Cara, eu acho que a galera não gosta do game, primeiro, porque tem que ler. E segundo, porque... sei, cara. Talvez esse esquema de arco e flecha e máquina... as máquinas são até maneiras, mas não sei. Essa lança dela escrota... realmente tem que pensar mais. O jogo é bom. O jogo é muito bom, 8,5.
Não, 8,5 eu não dou não. Sou muito crítico. 8,5 eu não dou não. Mas é um jogo bom. Só que tipo assim, todas as outras coisas nesse universo aqui, pra mim, se tornam meio desinteressantes depois que você descobre tudo o que aconteceu. Então você não quer ficar indo nos lugares, entendeu? Tá ligado? Você já sabe tudo que não tem por que você ficar explorando. Você já entendeu o esquema. Você quer resolver o problema central, que são os Zenith lá, e salvar a parada. A Sony tem que fazer um game de personagem surdo, então. É, tem uns games aí que o boneco é surdo, que tu não ouve nada, né? É aí que tá, você ainda não descobriu o que aconteceu. Não, eu ainda não descobri o plot aqui do jogo. Mas a história em si que eu tô falando é o seguinte. Sabendo tudo o que aconteceu, toda a estrutura da história, os outros personagens secundários se tornam irrelevantes. Igual o moleque fica lá, porra, cara, preciso cuidar da deusa raiz. Fala, cara, a deusa raiz, cara, eu te falei que não existe essa merda. É só uma máquina idiota. Entendeu? Aí o cara lá, porra, meu irmão fugiu. Pô, foda-se teu irmão, cara. O mundo vai acabar, filha da puta. Entendeu? Até ela mesmo falou pra mulher, falou, pô, cara, o mundo vai acabar e tu tá preocupado com a porra de um quadro, com um moleque com capuz, não fode, sua velha. Só que a Ross, ela é muito ingênua, ela não percebeu que a mulher tá interessada é nela, né? A mulher tava jogando charme, porra, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou culta, entendo da arte, tudo. Ela tava dando em cima da Ross, a Ross não percebeu. A Ross não pega essas paradas. O mundo acabando, nego preocupado com o Flamengo. É igual eu tô preocupado com o Botafogo. Meu pai tá lá vendo o jogo sozinho. Deixa eu ir lá ver com meu pai a parada. Depois eu volto aí, não sei se a gente joga PES, se faz uma live de bate-papo. Não sei. Vou ver aí. Devo voltar sim. Ou dormir, né? Tô cheio de sono. Beleza? Reactions. Reaction de quê? De Nando Moura? Pô, vocês são foda também. Nando Moura chato pra caralho. Pô, um caoseiro do caralho. Vendedor de curso da porra. MBL. Ah, a Casa dos Jaulas é uma boa. É, a Casa dos Jaulas é uma boa. Pode ser, pode ser. Valeu, galera. Grande abraço. Foda que eu preciso entrar no Trovo 700 aí, porra. Vocês não me ajudam nessa porra. Eu vou ficar fudido na Trovo, fudido na Twitch, fudido no YouTube. Eu tô fudido mesmo, porra. Chega lá, valeu.